Nós estamos acostumados a pensar em pastores de ovelhas como guias, como protetores do rebanho, não como uma porta. Por isso, quando a gente ouve o texto de João, do capítulo 10, versículos 1 a 10, que é o texto previsto para toda a igreja cristã nesse quarto domingo de Páscoa, a nossa tendência, a nossa ideia é limitar o ensino do texto a dizer que Jesus é o bom pastor e não a porta. E não está errado dizer que Jesus Cristo é o bom pastor. Esse culto de ação de graças, esse culto em que nós celebramos os 76 anos da hora luterana, tem como lema: vivemos sob as bênçãos do bom pastor Jesus. No entanto, a afirmação de Jesus no versículo 7 revela uma coisa especial no texto do Evangelho. E Jesus diz: eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Quando nós analisamos o trabalho de um pastor de ovelhas, porta define muito bem o que ele é e o que ele faz. Um pastor garante o acesso das ovelhas a locais seguros, a pastos verdes, a águas tranquilas, como diz o Salmo de número 23, no versículo 2. E nesse sentido, o pastor é uma porta que se abre para que as ovelhas tenham alimento, para que as ovelhas tenham onde beber. Sem um pastor, o rebanho perde acesso a tudo aquilo que é importante para a sua sobrevivência. Cerca de 1.500 anos antes de Jesus Cristo vir a esse mundo, Moisés já sabia disso. E ele pede a Deus que indicasse um novo líder para o povo de Israel. Porque Moisés está pertinho de morrer, ele pede então que Deus indique um novo líder, que vai ser Josué. Para que o povo, diz Números 27, para que o povo não ficasse como ovelhas que não têm pastor. E Deus escolhe Josué então para ser o pastor, ou para ser a porta de acesso dos israelitas à terra prometida. O profeta Ezequiel, no capítulo 34, escreve que sem a orientação correta dos profetas, o povo de Deus se espalha por não ter pastor. Profetas, pregadores, são a porta de acesso aos ensinos de Deus. E Jesus, certa vez, está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 34, Jesus, ao ver uma multidão, sentiu pena daquela gente. Porque, diz Jesus, eles pareciam ovelhas sem pastor. O que Jesus está dizendo é, essas pessoas não têm acesso ao evangelho da salvação. No texto de hoje, Jesus diz que falsos pastores, que ladrões, não são a porta, mas que esses pulam o muro para entrar no curral das ovelhas. Está lá no versículo 1. Eles não entram pela porta. As ovelhas não reconhecem a voz deles. E esses ladrões, esses bandidos, não sabem o nome das ovelhas. O único objetivo deles é roubar, matar e destruir, diz o versículo 10 do texto. Quem sabe aqui Jesus, ao falar dos ladrões, tinha em mente os líderes do povo daquela época. Se a gente volta um pouquinho na Bíblia, no capítulo 9 de João, nós vemos que Jesus denuncia a cegueira dos fariseus e dos escribas, porque eles tinham condenado um homem que era cego de nascença. Esse homem tinha sido curado por Jesus. A gente falou sobre ele um tempo atrás, na época de Quaresma. Esses líderes, se fossem verdadeiros pastores do povo de Deus, deveriam ter mostrado misericórdia, amor para com o cego, se alegrar porque agora ele conseguia enxergar por meio do milagre que Jesus tinha feito. Mas não, eles preferiram expulsar esse cego da igreja, não permitiam mais que ele entrasse na igreja. E esse tipo de atitude era típica dos fariseus, era típica dos líderes, que ao invés de cuidar das pessoas, estavam acostumados a machucar as pessoas. Ao invés de tratar com carinho,
estavam acostumados a tratar com crueldade as pessoas. Esses não eram pastores de verdade. Esses eram ladrões e exploradores. Hoje em dia ainda existem muitos líderes religiosos que não são pastores, mas são ladrões e salteadores. Existem muitos pregadores que não atuam como portas, dando acesso ao evangelho da salvação. Pelo contrário, eles envenenam as ovelhas com ensinamentos que desviam as pessoas de Jesus, o Salvador. Alguns desses pregadores não distribuem as bênçãos que Deus dá ao seu povo gratuitamente, mas cobram do povo, para receberem as bênçãos, algumas coisas. Muitas vezes, uma obediência a regras que foram inventadas por eles mesmos e nunca foram inventadas por Deus. Transformam o perdão de Deus, que é de graça, numa recompensa, que é só dado para aqueles que se encaixam nos requisitos religiosos desse falso pregador. Com uma crueldade disfarçada de santidade, exigem padrões, exigem santidade do povo que não estão na palavra de Deus. E o resultado disso, pouco a pouco, é a morte das ovelhas, que não ouvem a palavra salvadora, que não têm acesso ao alimento verdadeiro e morrem por inanição, por falta de receber o evangelho. Ao contrário dos salteadores, Jesus não pula o muro. Jesus não precisa fazer isso para entrar no curral. Mas Jesus, ele mesmo é a porta. E ele diz no versículo 9, quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Jesus Cristo é a porta que nos dá acesso ao verdadeiro alimento. Jesus nos chama com a sua doce voz. Jesus nos alimenta desde que estávamos na barriga das nossas mães. Ainda dentro da barriga de nossa mãe, nós fomos alimentados pelo cordão, através do cordão umbilical, graças à divina e paterna bondade de Deus. Deus sustenta a sua criação. Ao nos dar o pão de cada dia, Deus não está nos dando apenas o sustento diário para o nosso corpo, mas Deus deseja nos manter vivos para que tenhamos acesso à sua palavra, à sua graça, ao seu perdão, à sua salvação. O pão de cada dia nos mantém vivos para recebermos o pão da vida. Assim, Jesus Cristo é a porta tanto para o alimento que recebemos para o nosso corpo, como para o alimento que recebemos pela graça de Deus para a nossa fé. Lembrem daquele cego, que a gente não sabe o nome, e que Jesus o cura. A cura que ele recebeu, voltou a enxergar, ou começou a enxergar, possibilitou que ele testemunhasse para outras pessoas do amor, da graça de Jesus Cristo por ele. Ao mesmo tempo em que ele recebe uma cura física, ele também foi curado da sua cegueira espiritual. Por isso, além do sustento para o nosso corpo, Jesus nos dá a vida completa, diz ele no versículo 10. No começo, nós somos alimentados pelo pão da vida por meio do santo batismo. E que milagre sensacional acontece no batismo. E a gente vai poder presenciar daqui a pouquinho. Pela água, pela simples água ligada à palavra de Deus, Jesus nos chamou pelo nome. Nos tornou ovelhas do rebanho de Deus. Depois do batismo, por meio da pregação da sua santa palavra, Jesus continua nos chamando pelo nosso nome, com a sua voz. Por meio dela, Deus nos mostra a realidade dos nossos pecados, revelando que ao mesmo tempo que fazemos parte do rebanho de Deus, somos sempre tentados a nos desviar desse rebanho. Por isso, na própria palavra de Deus, Jesus nos alimenta com a boa notícia da salvação e do perdão dos pecados. É por meio da sua palavra que Deus alimenta a nossa fé no sacrifício de Cristo na cruz. Ele se tornou a porta para a salvação, ao percorrer o caminho de sofrimento e morte de cruz em nosso lugar. Jesus atravessa a porta da morte
para nos dar acesso à vida completa. As vozes dos bandidos, dos ladrões, podem ser sedutoras. E o nosso coração pode até se enganar. Mas a voz de Jesus é inconfundível. Porque nós sabemos de onde ela vem. Ela vem lá do nosso batismo. Ela vem de dentro da palavra de Deus. Não vem das nossas emoções. Não vem da nossa lógica. Não vem do nosso raciocínio. O alimento que o bom pastor Jesus nos dá é uma excelente notícia. Mas ainda hoje, há muitas ovelhas por aí que vivem sem pastor. Estão perdidas, são vítimas de ataques ferozes de falsos pregadores. Ainda não ouviram o Evangelho, ainda não ouviram e não conhecem a voz do bom pastor Jesus. Aqueles que já conhecem a voz de Jesus são enviadas pelo próprio Cristo para proclamar as boas notícias da salvação. Conseguem perceber que bonito é isso? Você entrou pela porta, Jesus, teve acesso ao alimento que dá vida completa, batismo, palavra de Deus, Santa Ceia. Você foi chamado pela doce voz do pastor Jesus. E agora, Jesus quer usar a tua voz para chamar mais ovelhas. A tua voz é a voz de Jesus quando você compartilha o evangelho da salvação com outras pessoas. A tua voz é a voz de Jesus quando você anuncia o perdão por meio de Cristo a outras pessoas. Há ainda muitas ovelhas sem pastor. Há muitas ovelhas que estão sendo iludidas por ladrões, por salteadores, que as envenenam com ensinamentos falsos que não vêm de Deus. Por isso precisamos falar da voz de Jesus. E o nosso desafio é enorme. Mas não devemos ter medo, porque a nossa força, a nossa suficiência vem de Deus. O bom pastor Jesus tem abençoado a hora luterana nesse desafio. Desde 1947, a hora luterana busca sempre levar Cristo às nações, como diz a primeira parte do seu lema. Por meio de literatura, por meio de programas de rádio, por meio de evangelismo digital, a hora luterana quer ser um agente que providencia a todos os cristãos, a todas as congregações, instrumentos para que o perdão de Jesus alcance todas as pessoas. Levar Cristo às nações, trazendo as nações para a igreja. É a segunda parte do lema da hora luterana. No culto de hoje, nós agradecemos a Deus pela hora luterana que transmite a voz da cruz, a voz do bom pastor Jesus, já há 76 anos. E pedimos ao bom pastor Jesus que continue abençoando a hora luterana. O desejo, o propósito, a função da hora luterana é o mesmo que o nosso. Nós queremos que todas as pessoas sejam reunidas no rebanho de Jesus para que o conheçam, para que comam dos verdes pastos, para que bebam da água da vida. Imaginem só que dia maravilhoso será o dia em que Jesus nos levará para, junto com o seu rebanho, para o último curral, para os céus. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, diz que Jesus, o nosso pastor, nos levará às águas da vida. Nesse dia, não haverá mais nenhuma ovelha sem pastor. Todos os ladrões, salteadores, bandidos serão expulsos. Tudo o que aflige, tudo o que atormenta as ovelhas de Deus será aniquilado. Morte, doença, sofrimento não existirão mais. Habitaremos com Deus para todos sempre. Mas enquanto esperamos esse dia, o bom pastor Jesus continuará nos alimentando através da sua santa palavra e da Santa Ceia. Na Santa Ceia nós somos alimentados com o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, dado e derramado para perdão dos nossos pecados. Na Santa Ceia, Jesus está chamando cada um de vocês pelo seu nome. Venha e receba o verdadeiro alimento. Não esqueçam,
Palavras de Jesus. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comigo. Que Deus permita que sempre estejamos passando por essa porta, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E que tenhamos a certeza que na vida eterna, ao entrarmos pela porta que é Cristo, estaremos no grande curral de Deus, na eternidade feliz nos céus. Que assim seja. Amém. Ele tem cuidado de nós. Em Cristo nunca estaremos sós.